amém? A paz seja contigo, todos que estão me aguardando neste exato momento, nesta live ao vivo, amém? Já estamos com 176 pessoas conosco ao vivo, amém? E aqueles também que não gostam de aparecer, né? Porque tem pessoas, mais de 500 pessoas que ainda não se inscreveram, amém, no canal, amém? Mas não perde, amém, nenhuma live, amém? Glórias a Deus, nós já estamos de pé, amém? E eu gostaria muito que vocês abrissem a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, amém? Capítulo 1, vai procurando aí na sua Bíblia. Aleluia, Gênesis capítulo 1, glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 26, amém? Glória a Deus. 1, 26. Glória a Deus, tem glória a Deus aí, irmãos? Aleluia, Deus é bom, é, não é? Aleluia. Vamos fazer a leitura comigo, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz assim, eu creio que deve ter um título aí na sua Bíblia, que diz assim, a criação dos seres viventes, amém? Mas nós vamos ler o 26, vamos ler comigo, 1, 2, 3, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Amém? Encurve a sua cabeça por reverência, por respeito. Se vocês ainda não orou, amém? Dá tempo de falar com o Rei, dá tempo de falar com o Pai Celestial, amém? Louvado seja Deus. Pai querido, Pai amado, graças te dou a Ti, pela Tua bondade, pela Tua infinita misericórdia, por esse privilégio de me encontrar, Senhor, aqui na tribuna, Senhor, para trazer uma palavra, meu Deus, que vem dos céus, direcionada pelo Espírito Santo, que onde tiver uma alma sedenta, uma alma faminta, Senhor, venha ouvir a palavra de Deus e venha receber consolo, venha receber direção e venha aprender algo novo da parte de Deus. Aqueles que estão conosco pela primeira vez, seja bem-vindo entre nós, amém? Continue conosco e o Senhor nos abençoará. E aqueles que já são ovelhinhas do Senhor deste canal, que a bênção do Senhor seja sobre ti. E todos aqueles que compartilharam o link, se inscreveram no canal, a bênção será dobrada sobre a vida de vocês, amém? Comece a trabalhar para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Fique conosco, Senhor. É que lhe pedimos, agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Poder se assentar, irmão, se assente, se acomode aí na cadeira, amém? Coloque a Bíblia do lado, sente ali, irmãos, né? Desse lado aqui. Tem espaço aqui na frente. Faço que os irmãos passam, não gostam de ficar perto de mim aqui. Aleluia. Senta aqui, irmão Arnaldo. Aqui tem poder de Deus. Senta aqui. Só puxar minha moça para lá de cá. Amém. Senta aí. Glórias a Deus. Só puxa minha moça para cá, irmão Arnaldo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o tema desta noite é o seguinte. Repita assim comigo. O fruto do Espírito. Domínio próprio. Então o tema desta noite é o fruto do Espírito e domínio próprio. Quem não tem domínio próprio vai aprender a ter, porque é muito essencial para nós, amém? Igreja, o domínio próprio, ele é um fruto do Espírito Santo. Vamos repetir comigo? O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Onde está escrito isso? Está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 23. É claro que não tem só esse. Você vai ver 9 lá, amém? Mas nós vamos falar hoje só sobre domínio próprio. Igreja, pois somente Deus, Ele pode controlar o coração humano. Então, quem pode controlar o coração humano? Deus. Somente Deus. Sem Deus, querida igreja, estamos descontrolados,
não é? Infelizmente, querida igreja, o ser humano tem deixado dominar por muitas e muitas coisas, amém? Mas a natureza criada por Deus foi para dominar sobre tudo e não ser controlado por vícios, amém? Quando eu falo vícios, é qualquer vício, amém? Tem vícios que você nem pensa que é, e às vezes você está sendo controlado por ele, amém? A diferença entre o ser humano, querida igreja, e animais é que podemos escolher. Podemos o quê? Escolher. Podemos o quê? Escolher. Será que você está escolhendo bem? Aleluia, glórias a Deus. Vamos lá, quem está prestando atenção, dá glória a Deus. Aleluia, santo é o teu nome. Mas a natureza criada por Deus foi para dominar sobre tudo e não ser controlado por vício. Então a diferença, querida igreja, entre o ser humano e animais é que podemos escolher devido à capacidade de raciocínio, criatividade, condições de coordenar a criação de Deus. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 19 e 20, que não vai dar para ler, porque o horário está bem reduzido aqui. Mas, igreja, outro desígnio, propósito divino e o ser humano é a pessoa querer dominar sobre os outros. Assim como diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: o rei Nabucodonosor, ele foi um exemplo de homem que dominava tudo menos a si mesmo. Era ou não era? Quem já leu lá na Bíblia a respeito sobre Nabucodonosor, você vai ver que ele reinou bem. Amém? Por quê? Porque ele dominava tudo que estava diante dele, menos a si mesmo. Quem está entendendo da glória a Deus? Pensando, querida igreja, não haver limites para o seu poder. E até o dia em que teve que passar como animal para aprender a dominá-lo. Ou seja, aprender a ser domável. Pense, irmãos. Por mais que ele não acreditava no poder do nosso Deus. Amém? Ele precisou, irmão, pastar como animal. Precisou descer do trono. Amém? Pastar como animal para aprender a ser o quê? Domável e conhecer a Deus. E era um homem ímpio. Não vai pensar que Deus só faz isso com os cristãos, com aquele que serve a Deus, até mesmo com aqueles que não servem. Aleluia. E Deus fez com que Nabucodonosor pastasse como animal que come capim, né? Para os irmãos saberem, para aprender a ser domável. Irmãos, nós somos domáveis. Amém? Para conhecer a Deus. Daniel capítulo 4, versículo 26, amém? Até o 34. Então aqui nesta noite, querida igreja, vamos aprender sobre o fruto do domínio próprio. Vamos lá então, vamos lá falar sobre característica de falta de domínio próprio. Vamos lá, alguns sinais para os irmãos, quando acontecer você vai saber, amém? Alguns sinais da falta de domínio próprio são... Esse eu acho que todo mundo conhece, o orgulho. Eita, é tão terrível você olhar para alguém e ver apenas orgulho. Tem uns salmos que diz lá nos Salmos 19, versículo 13, que diz assim: também da soberba guarda o seu servo, que ela não me domine, e não serei irrepreensível, e ficarei livre do grande transgressão. Ou seja, igreja, quando a pessoa não tem autodomínio, o primeiro sinal é ser o quê? Orgulhoso, ser orgulhosa, não reconhecer os seus erros. E com isso, querida igreja, a pessoa prossegue fazendo coisas erradas sem reconhecer. Quantas pessoas, irmão, que bebe e não reconhece que ele é um alcoólatra? É ou não é? Quantas pessoas fumam e não reconhece que ele é o quê? Fumante. Amém? E tem outras coisas, não vai pensar que só esse tipo, não, tem muitas outras coisas. Amém? Ele se torna orgulhoso, orgulhosa. Amém? Ele faz como a vida de qualquer outra pessoa, mas só que tem um porém: não reconhece as coisas erradas que faz. Amém? Outro, diga assim comigo: impaciência. É outra coisa também, amém? Lá no livro de Provérbios, capítulo 16, aleluia, versículo 32, diz assim: melhor
é o longânimo do que o herói da guerra, amém? O que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Presta atenção aqui. Quem não sabe esperar, também não se domina e logo comete erros inconsequentes. E é verdade, quantas pessoas, irmão, não sabem esperar? Não é? Irmão, incrível que pareça, não existe um lugar que você vai que você não tem que esperar. Se você vai no médico, você tem que esperar a sua vez para ser atendido. Se você for no banco para resolver qualquer situação, você precisa entrar na fila da espera. Se você vai reclamar do celular, seja claro, TIM ou outra operadora, você vai ter que também esperar a sua vez para você ser atendida. E quantas pessoas, irmãos, não sabem esperar, amém? E também não se domina e logo comete erros inconsequentes. Quantas pessoas, irmão, estão na fila, né, para pegar um ônibus e não tem paciência, atropela. Você pode ver, sempre vai ver briga, encrenca, sempre vai acontecer um caos ali, amém? Então, irmãos, isso é uma coisa que a gente precisa ver, que nós estamos precisando de domínio próprio. Outro também que eu acho que todo mundo conhece é descontrole. Eita Deus, livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28, diz assim: como a cidade derriba, outra tradução está derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ou seja, querida igreja, a pessoa sem domínio, ela fica descontrolada e não tem mais condições de saber sobre as suas próprias ações. E é verdade, irmão, quando tem uma pessoa descontrolada, meu Deus, é difícil de lidar com essa pessoa, porque ela já não sabe mais sobre as suas ações, ela nem percebe que as suas emoções mudaram, amém? Outro, irmãos, que acho que todo mundo também sabe essa: ignorância, santa ignorância, vamos falar assim, né? Ignorância. Tem lá, escrito no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 9, que diz assim: não sejais como cavalo. Então, Davi foi bem categórico aqui, né? Não sejais como cavalo ou mula. Piorou, vamos lá. Sem entendimento, os quais com freios e cabresto, né? Segura aqui, né? São dominados de outra sorte, não te obedecem. Tem pessoas que é dessa forma, irmãos. O pior nível, irmãos, de uma pessoa sem domínio é quando se torna ignorante ao ponto de ignorar as pessoas e as consequências das suas ações. Uma pessoa, querida igreja, que está tomada de orgulho, impaciência, passando a não ter controle sobre as suas ações, se torna ignorante e não tem domínio de si. Eu acho que a pior coisa que pode existir, irmãos, é a ignorância. Você pode ver, irmão, para o cavalo obedecer, seja lá o seu dono, o seu tutor lá que ensina, né? Para ele, precisa de cabresto. E muitas vezes você tem que puxar para ele, né? Seguir a regra. Muitas vezes ele não quer. Ele quer, porque todo cavalo, irmãos, ele tem o seu próprio domínio também. O cavalo, ele quer o quê? Liberdade. Mas se ele tem um dono, ele precisa ser domesticado. E para ele poder aprender, irmãos, não tem de outro jeito se não colocar cabresto dele. Ele tem que entender que acima dele tem um superior. E quantas pessoas não veem dessa forma? Que sempre vai haver um superior a ele, alguém acima dele que ele deve todo o respeito, toda obediência, amém? Irmãos, cuidado com a falta de domínio próprio. Vocês têm que tomar cuidado. Cuidado com o quê? Com a falta de domínio próprio. Dá glória a Deus aí, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Mas, pastora, o que eu preciso dominar? Existem algumas coisas, querida igreja, que precisamos aprender a dominar. Essa aqui eu vou colocar como essencial, tá bom? É vontade. Eita Deus querido, vontade. Lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó: se procederes bem, não é certo que será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já as porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Igreja, as nossas vontades também precisam ser dominadas. Amém? Por nós? Não, por Deus.
Vou repetir de novo. As nossas vontades precisam ser o quê? Dominadas por Deus. E para isso, querida igreja, é necessário ter conhecimento de si mesmo. Você precisa conhecer quem é você. Amém? Conhecimento de si mesmo e das fraquezas para saber se dominar. Amém? As vontades do carente precisam ser controladas, irmão. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Pois a vontade é algo que dá e passa. É a mesma coisa, vamos falar assim, né? Sabe as pessoas quando vai fazer compra? Tem aquilo que é necessário e tem outro que é futilidade. Ah, mas como assim futilidade? Eu também preciso daquilo, mas não naquele momento. Tem pessoas que às vezes vai passando por carrinho, ela sabe que ela vai para comprar feijão, arroz, óleo. Mas se ela passar em outra seção, aquilo faz cócegas. Ela não está precisando naquele momento, mas ela vai acabar comprando. Porque ela tem o quê? Vontade. A vontade atrapalha, mas ela nem passa. E depois que passa, você vai, mas por que eu fui comprar? Eu devia ter pegado aquilo e ter gastado em outras coisas, mas aí já foi. Aí você já gastou o quê? O seu dinheiro. O dinheiro não volta mais. Então, irmãos, vocês precisam, amém, controlar até a vontade. É a mesma coisa, irmão, quem é diabético. Ele sabe que não pode comer nada que tem açúcar, mas ele tem vontade. E é terrível, irmão, para quem tem certo tipo de enfermidade. A vontade atrapalha. Vai fazer com que o grau do açúcar, vai acontecer o quê? Vai se elevando, vai subindo. E se ele não controlar, irmão, o grau do diabetes, vai trazer consequências terríveis. E o grau, acho que o grau mais último é quando a pessoa começa a perder a visão, que eu acho que é a coisa mais terrível na nossa vida, é perder as vistas. Acho que não é só isso que acontece, né, irmãos? Acontecem muitas outras coisas. Mas uma dessas, eu acho que, para mim, é a coisa mais difícil não poder ver. Amém? Vamos lá, quem está preparado aí da glória a Deus? Aleluia. Então, vontade, ela vem e passa. Então, aprenda a controlar as suas vontades para vocês não entrar em crise, em problema, em dívida. Amém? Porque às vezes, irmãos, não tem necessidade de você entrar em dívida, mas muito entra em dívida por causa da vontade. Não pode ver nada bonito, não que seja pecado você ver. Nós temos vista para ver, mas não para comprar, tá? É só para ver. É igual aquele doce pavê, né? É só para você ver e não comer, é só para ver. Aleluia. Outra coisa, irmãos, a língua. Eita, essa é filina. Amém? A língua. Lá no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 8, do 2 ao 8, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Amém? Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, mas não obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observais igualmente os navios, que sendo tão grandes, amém? E batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas, verde como uma fagulha, põe uma brasa tão grande selva. Ora, a língua é o fogo e é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, que contamina o corpo inteiro e não põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta, ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras de ave, de répteis, de seres marinhos, se doma e sido domada pelos gêneros humanos. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, e é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Gente, a única coisa que você não consegue muitas vezes dominar é o quê? A língua. Um grande desafio, querida igreja, é controlar a sua própria língua. Isso só é possível entregando totalmente a Deus. Não existe de outra maneira. É quando você se entrega a Deus totalmente. Livro de Salmos 141, versículo 3. Não adianta ter religiosidade e não saber controlar a língua. Tiago capítulo 1, versículo 26. Igreja, isso é verdade. Tem pessoas, irmão, que não dá nem prazer de conversar.
Você até passa mal, amém? Para conversar com um certo tipo de pessoa. Não tem uma palavra que vai edificar, só tem palavra destrutiva. Por isso nós temos que tomar cuidado, irmão, que nós falamos. Porque tem pessoas na hora da raiva falar coisas que, ditado popular, tá? Que até Deus duvida. Amém? Tem palavras, irmão, que a pessoa fala, ela é tão negativa que acaba acontecendo. Por isso nós temos que tomar e controlar a nossa língua. Amém? E coisas que não acontecem no nosso dia a dia. Por isso que nós temos um caos aí fora, aleluia, só pronunciando palavra destrutiva que mata, que rouba, que destrói. Amém? Então nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. E não fica dessa, não, mas eu falei de brincadeirinha. Não existe isso. No mundo espiritual não existe isso. Você falou aquilo, é aquilo que vai acontecer. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Então vamos tomar conta, cuidado com a nossa língua. O que a nossa língua ela está falando? Amém? Porque isso é terrível, irmãos. Eu tenho o meu avô que já morreu. A língua dele era terrível. Ele falava com a própria boca dele que todos vão morrer de câncer. Eu só saí isso da boca dele. Minha avó morreu de câncer. Acho que depois ele morreu também de câncer. Minha mãe morreu de câncer. E ele falava. Ele enchia como se ele estivesse falando coisas, palavras lindas e bonitas. E ele morreu dizendo. E quando nós morávamos no outro bairro, no Morumbi, tinha casa, ele falava que essa casa é minha. Mas você sabe com que sentido? Não minha de possessão de outras partes. Ele vivia falando isso. Ele só tinha palavras para detonar, acabar, destruir aquilo. E não importava, irmão, a gente era neta, era da família, sangue do sangue. Mas ele falava palavras terríveis. A língua dele era felina, mortífera. Eu já até contei para os irmãos uma vez, lá no Morumbi, nós tínhamos uma árvore de pinheiro, né? Quando chegava no final do ano, dezembro, nós queríamos enfeitar, era criança, né? Nós gostávamos de enfeitar. E naquele dia, ele, possesso pelo inimigo, ele entrou e falou assim para minha mãe, abre o portão aí. E minha mãe não sabia do que ele queria, né? Minha mãe abriu e falou assim, pois não, o que o senhor deseja? Eu falei assim, eu vim aqui cortar a árvore. Irmãos, a árvore não estava fazendo nada, estava tranquilo, normal ali. Mas ele foi ali porque minha mãe falou assim, olha, senhor Francisco, a árvore é sua, você faz o que o senhor quer. Mas espera passar o Natal. Por causa das meninas. As meninas gostam de brincar, gostam de enfeitar lá a árvore. Só porque minha mãe contestou ele. Irmãos, ele saiu bufando igual um bicho bravo, né? Irmão, no outro dia, quando nós acordamos, o pinheiro estava sequíssimo. Que se tacasse fogo, o fogo ia pegar com maior facilidade. Porque minha mãe não deixou ele cortar a árvore, nós não tivemos prazer nem de brincar, nem de fazer qualquer coisa com aquela árvore. Então nós temos que ter cuidado com o quê? Com a língua. Amém? E nós temos que repreender também, irmãos, não aceitar isso. Minha mãe nunca aceitou. Amém? Minha mãe nunca também teve medo, porque ela acreditava no poder de Deus, que o poder de Deus era tremendo e poderoso. Então, irmãos, tome cuidado com a língua. A língua é terrível. Amém? É terrível. Ele falava, meu avô, que ele mandava, né? Aquelas coisas lá, mas a gente sempre acreditou no poder de Deus. Outra coisa, irmãos, pensamentos. Eu acho que não sei qual que é mais terrível, naquilo que você fala ou naquilo que você pensa. Amém? Lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, aleluia, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Igreja, devemos levar o capacete da salvação. Tá? Isso é espiritualmente falando. O apóstolo Paulo estava dizendo que nós precisávamos colocar o que sobre a nossa cabeça? O capacete da salvação. Quando a sua mente ela é protegida, amém, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, eu quero ver se alguma coisa vai dar errado. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17. E levar o cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, segundo os Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Ou seja, igreja, precisamos pensar somente daquilo que é bom para as nossas vidas, e ocupar na nossa cabeça
coisas que edificam, como diz o ditado popular, mente vazia, oficina do diabo. Embora é um ditado popular, mas é a realidade. Quantas pessoas, irmãos, você está até sentado perto do lado da pessoa e a pessoa está maquinando mal. Está até escutando a palavra, mas já está pensando em outras coisas. O inimigo ele consegue desvirtuar a pessoa de tal maneira e faz ele começar a pensar coisas que não é para pensar no momento da palavra. E tem pessoas que terminam o culto, vai perguntar o que pregou, não vai saber responder, porque a mente dele estava conectada em outras coisas. E quando você vai orar para essa pessoa, você não precisa nem colocar a mão sobre a cabeça dessa pessoa. Só fazer oração, o bichão pega. Porque estava pensando nas coisas que o inimigo estava, soprando. Irmãos, quantas vezes, irmãos, o inimigo ele coloca pensamentos ruins. O diabo ele fica lá 24 horas colocando, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Tem uma hora que você fala, meu Deus, eu estou morrendo. Quantas pessoas me ligam e falam assim, pastora Patrícia, olha para mim, que eu estou morrendo. E na verdade ela não está morrendo assim fisicamente. Ela está morrendo espiritualmente. Porque o diabo colocou na cabeça dela que ela vai morrer. Às vezes o diabo põe na cabeça dela que o coração dela está acelerado. E aí ela já começa a sentir que o coração dela está o quê? Acelerado. Vai dar um infarto. Tem pessoas, irmãos, que o diabo fica soprando na mente. Eles acham que é o pensamento dele, o pensamento dela. Mas hoje Deus está dizendo algo para nós aqui. Para a gente repreender os maus pensamentos. Estão entendendo? Se você não repreender, o diabo vai fazer ninho na sua mente. É ele que vai operar na sua mente. Por isso que nós temos que aprender a palavra de Deus. É a mesma coisa, irmão, sabe quando eu estou orando? Às vezes Deus fala para mim o que a pessoa está pensando. Logicamente que eu não vou falar, né? Isso não é coisa ética. Mas você pode ver que quando eu oro, na palavra que Deus manda, o bichão pega. Os irmãos já viu orar para muitas libertações? Quantas vezes Deus fala assim para mim? Ora para o celular dela. É só pegar, você não precisa nem orar, só pegar o celular da pessoa, a pessoa vai ficar possessa de demônio. Por quê? Porque o diabo está usando o quê? O celular para dar a ela distração, para ela não colocar pensamentos bons na mente dela. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus está dizendo que pensamentos, para nós cristãos, tem que ser um pensamento bons. E quantas pessoas, irmãos, pensam negativo? Pessoas que falam assim, eu nunca vou conseguir um serviço bom. Pronto, pensamento ruim. Eu nunca vou me casar. É o pensamento ruim. Mas será quem está colocando esses pensamentos na mente dele? Deus? Não. Quem está colocando aquele pensamento que tudo que ele faz não dá certo? É Deus? Não. Quantas pessoas eu nasci... Não vou falar aquela palavra, né? Tem gente que fala dessa forma. Por quê? Porque temos pensamento dele. Só tem coisas negativas. E tem pessoas, irmãos, que só de ouvir essas pessoas falar, você passa até mal, porque ela não tem nada de bom, só tem pensamentos ruins. Pensamento terrível. Quando eu estava lá, quantas pessoas, que eu até contei para os irmãos, né? Eu estava lá, a moça só de eu ver passar, ela tinha vontade de me matar. De me matar. Hoje, graças a Deus, louvado seja Deus, que hoje ela serve a Deus, mas na época ela não servia, né, a Deus. Ela falava assim, toda vez que eu via você passar com a sua mãe, eu tinha vontade de sair correndo e pegar o teu pescoço. Irmão, nela, quando você for orar, não precisava nem colocar a mão na cabeça dela. Quantas vezes ela caiu já na porta da minha casa, endemoniada. E quem estava colocando aquele pensamento ruim para matar a minha pessoa? Era Deus? Não! O inimigo. E muitas vezes tem pessoas que se alimentam desses pensamentos ruins. Ela não faz nada para que esses pensamentos vá embora. Então Deus está nos ensinando aqui. Vamos tomar cuidado, vamos policiar o que está passando na nossa mente. Se você percebe que é um pensamento que não é agradável a Deus, repreenda em nome de Jesus. Amém? Não deixe o inimigo fazer ninho na sua mente. Quem está entendendo vai dar glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, amém? Então precisamos, querida igreja, pensar somente o que é bom para as nossas vidas e ocupar a nossa cabeça com coisas que edificam. Amém? Se você está com pensamentos ruins, vai ler a Bíblia.
vai ler a palavra, vai escutar louvor, vai escutar testemunho, coloca coisas boas também, para que você seja edificado. Outra coisa, irmão, ações. Amém? Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Os nossos atos, querida igreja, devem ser colocados ao serviço e obediência de Deus, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 14. Portanto, as nossas ações deve ser inspirado no exemplo de Cristo. Por isso nós temos que ler a Bíblia para nós inspirar em Cristo, amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. E para buscar o domínio próprio, se torna necessário aprender a dominar as suas vontades, dominar a sua língua, dominar os seus pensamentos, dominar as suas atitudes. Aprenda nesta noite a dominar a si mesmo. Começa a pedir para Deus, começa a pedir para o Espírito Santo te ajudar você a dominar a si mesmo. E como dominar a si mesmo, pastora Patrícia? O domínio próprio começa com o controle de si mesmo. E para isso, querida igreja, é necessário o senhorio de Cristo. Amém? Assim como diz lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. Para que o nome de Jesus se dobre, todos os joelhos nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Somente, querida igreja, aleluia, se Jesus for o Senhor das nossas vidas, podemos ser controlados por Deus, que é amor, e nos fará ser abençoados por um Deus em tudo. Outra coisa, irmãos, obediência. Está difícil hoje, mas não é possível. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Tem gente que não gosta de obedecer, não, mas temos que obedecer. Não é só obedecer a Deus, as autoridades que Deus também deixou aqui na terra. Amém? Outra coisa, respeito, que hoje está faltando em milhares e milhares de pessoas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-os também a eles, porque essa é a lei dos profetas. Irmãos, quem souber respeitar o seu próximo, sabe o limite até onde ele pode ir, infringir o direito do outro, amém? Se alguma coisa que pode escandalizar o nosso irmão, não devemos fazer. Às vezes você sabe que aquilo não é errado, mas se aquilo ali escandaliza o seu irmão, você não vai fazer. Perto dele, lógico, né? Porque ele não compreende isso. Amém? Romanos capítulo 14, versículo 13. Porque ai do homem pelo qual vem o escândalo. Irmão, nós temos que tomar cuidado. Amém? Porque sem querer você pode estar escandalizando seu irmão. Para você não é pecado, mas para o teu irmão é. Você vai querer que o teu irmão vá para o inferno e você vai para o céu? Não. Então precisamos do que, igreja? De respeito. Respeitar o próximo. Se você vai na casa de um irmão que é do 7º dia, você não vai querer que ele vai fazer as suas vontades só porque você não acredita na lei do 7º dia lá, que é guardar o sábado. Então, se você vai na casa dele, você vai ter que o quê? Respeitá-lo. Você vai comer a comida que ele preparou ali. Independente se você gosta ou não, amém? Você tem que respeitar, porque não é a sua casa. Se você vai na casa também dos irmãos da Testemunha de Jeová, vocês têm que respeitar, porque eles aprenderam dessa forma. Você não vai lá brigar com eles. Você vai respeitar eles. É a mesma coisa. E se eles for na tua casa, quando você convidar para tomar um café, almoçar, jantar, eles também vão ter que te respeitar também, porque lá é a sua casa. Se todos fizerem assim, não vai ter escândalo. Por que muitos se escandalizam? Porque um fica falando mal do outro. Ai, o outro faz isso. Ai, o outro vai ter aquilo ali. Ai, aqui. Deus não se agrada disso. Precisa ter o quê? Respeito. É um ditado popular. Respeito é bom e eu gosto. Amém? Você me respeita, eu também te respeito. Amém? Quantas pessoas não respeitam?
Vai na casa do católico, também não respeita. Amém? Eles aprenderam dessa forma. Até a mente deles se abrir, o coração deles se abrir, dá um pouquinho de trabalho, mas ele chega lá também. Então tem que ter o quê? Respeito. Amém? E todo mundo respeitando, irmãos, a vida se torna melhor. Amém? Outra coisa, liberdade. Amém? Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí que tá. Amém? Aprendemos a ser livres, irmãos, na presença de Deus. E seguir a orientação do Senhor em tudo que fazemos, segundo a sua vontade. Romanos capítulo 12, versículo 12. A liberdade demonstra um nível de maturidade cristã, capaz de escolher o melhor. E através do senhorio de Jesus, amém? Cristo sobre as nossas vidas, com obediência às autoridades, às leis, respeito ao nosso próximo, amém? E a liberdade para saber o que é melhor, porém saber dominar a nós mesmos. É como eu acabei de falar, irmãos. Todas as coisas me são lícitas. O que são lícitas? Todas as coisas eu posso fazer. Amém? Mas eu não faço por quê? Porque não me convém. É isso, quando alguém te responder, quando alguém te perguntar alguma coisa, irmão, por que você não pode mais participar das nossas festas? Aí você vai explicar. Eu até posso, mas não quero mais. Eu decidi não querer mais. Não critico, mas eu não vou mais. Porque não me convém mais. Que prazer você vai ter, por exemplo, quando vocês iam lá para o baile do funk, lá. E agora você conheceu a graça de Deus. Que prazer que você vai ter de voltar lá novamente? Ver lá todo mundo pulando, saltando, aquilo já não vai te dar mais prazer nenhum, porque você aprendeu o que? A verdade. Então, você até pode ir, mas que prazer você vai ter naquilo para você? Nenhum. Nada vai te acrescentar de bom. Às vezes vai até deixar você entristecida, porque você vai ver pessoas com roupa descomposta, você vai ver pessoas, traindo outras pessoas lá, às vezes são casados, são noivos, e está tendo uma aula lá dentro. Você vai concordar com as coisas que estão acontecendo ali? De maneira nenhuma. Então, todas as coisas são lícitas. Todas as coisas eu posso fazer, mas eu decidi não fazer. Amém? Eu não quero aquilo ali para mim. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar. Aquilo que me dominava antes, já não me domina mais. Aquilo que eu fazia lá, hoje eu não tenho mais prazer de fazer. Por quê? Porque Deus mudou a minha vida. Então aprendemos a ser livres aqui nesta noite. Amém? Na presença de Deus, seguir as orientações do Senhor em tudo que fazemos segundo a sua vontade. Então a liberdade demonstra um nível de maturidade cristã capaz de escolher o melhor. Amém? Vamos lá. Aprenda a dominar a si mesmo. Deus quer dominar a sua vida. Conclusão, para nós ir embora em paz para o nosso lar. Salmo 119, versículo 133. Firma os meus passos na tua palavra e não domine iniquidade alguma. A palavra original no grego, irmão, bíblico, para o domínio próprio, amém? É que tem um sentido de colocar restrições a si próprio, ou seja, se controlar. Também é semelhante bater continência para o superior do exército, dispondo-se a obedecer o que foi ordenado. Jesus disse, querida igreja, quem quisesse segui-lo, o que ele deveria fazer? Tomar a sua cruz todos os dias. Não é só quando você tem vontade. Todos os dias e negue a si mesmo, quer dizer, negue as suas próprias vontades. Amém? Marcos capítulo 8, versículo 35. Essa deve ser a cruz do cristão. Aprender a negar os desejos da carne todos os dias. É um grande desafio. Infelizmente, vivemos em um mundo onde as pessoas são controladas pela própria carnalidade. Amém? Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 3. Cristão deve seguir o caminho oposto do mundo.
Tito, capítulo 1, versículo 8. Ou seja, querida igreja, mas através do fruto do domínio próprio, o Espírito Santo frutifica na vida do cristão um caráter moldado por Deus, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 6. Então, nesta noite, irmão, deixa Deus domar o seu caráter. Amém? Não seja escravo dessas coisas que estão aqui, porque tudo é passageiro. Quantas pessoas ficam escravos da vaidade? Não sai na rua se não colocar uma roupa assim, ou um perfume assim, ou um creme assim. Não que seja pecado, vocês podem usar. Mas tem pessoas, irmãos, que já estão o quê? Controlado por aquilo. Não consegue ficar. Vai olhar no espelho, ela não consegue ver nada mais de bom. Vê que ela está pálida, que ela está isso, que ela está... Ela acaba se tornando o quê? Escravo. Nós temos que usar sim, mas sem deixá-lo nos dominar. É a mesma coisa, um carro. Você pode ter o melhor carro do mundo, pode ter uma Ferrari, o melhor carro, mas você não pode deixar esse carro te dominar. Você pode ter a melhor casa, a melhor mansão que for, o melhor condomínio, mas você não pode deixar essa casa te dominar. Até filhos, quantas pessoas desejam ter um filho? É ou não é? E quando Deus permite esse filho vir, o filho começa a controlar os pais. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha o quê? Domínio próprio. Amém? É isso que Deus Ele quer, para que você tenha uma vida de bênção e de vitória. Olha que Deus está dizendo algo para vocês aqui. É um fruto do Espírito. Eu sei que tem mais, mas não vai dar mais tempo. Domínio próprio. Comece a dominar, irmãos. Amém? Não deixe, você pode ter tudo nessa vida. Mas você não pode deixar nada disso te dominar. É ter como não se tivesse. Amém? Mesmo que você saia de uma casa luxuosa. Ela fala, nossa, mas é você que é dono daquela casa? Você é dono daquele carro? Nossa, é você que trabalha nessa empresa? Você pode trabalhar na melhor multi que existe no mundo, mas você não pode deixar isso te dominar. Quantas pessoas, irmão, que sobe isso pela cabeça? É ou não é? Qualquer coisinha faz subir pela cabeça, já não mais cumprimenta, vê os amigos, finge que não conhece mais os amigos, passa, dá até as costas. Quantas pessoas já vi isso? A Santa até já acompanhou comigo lá no mercado. A irmã fingiu que não me conheceu. Nós fizemos campanha na casa dela, no mercado, ainda perguntou quem eu era. Vocês acreditam? Depois que recebe a bênção, quanto isso sobe pela cabeça. Quer dizer, enquanto está lá em cima, ela não precisa. Mas minha mãe sempre falava um ditado popular, dor de barriga não dá uma vez só. É ou não é? Então, irmãos, precisamos ter domínio próprio. Podemos ter todas as coisas que existem sobre esta terra, porque isso é para nós desfrutar do céu. Mas isso não pode te dominar. Quantas pessoas Deus dá apartamento na praia? Porque Deus deu a praia para nós desfrutar do céu. Só tem que saber como você desfruta dela. Você não pode escandalizar o seu irmão. Você pode tomar banho de praia, pode se divertir na praia, mas tem que tomar cuidado com esse escândalo. Como você veste, como você anda, como você fala. Você não pode mais se comportar como as pessoas do mundo, se vestir como as pessoas do mundo que vai para a praia no mundo. Amém? Porque você é de Cristo. Mas quantas pessoas deixam isso o quê? Dominar. Ah, já que eu posso tudo, então vamos, né? Não é bem assim, não. Nós temos que fazer a diferença nessa terra. Amém? Deus deu tantas coisas para nós, irmãos. Mas Ele quer que nós tenhamos domínio próprio. Não deixar essas coisas atrapalhar o projeto, os planos de Deus sobre a nossa vida. E quando chegar o dia de nós partirmos, irmão, que essas coisas não impeçam a sua partida. Amém? Amém? Porque tem muitas pessoas, irmão, que sobem para morrer. Morre e vive, porque com medo de deixar as coisas aqui terrenas. A Bíblia diz que quando nós viemos para este mundo, nada trouxemos. E quando chegar o dia da nossa partida, nada levemos. Então, irmãos, isso é sério. Domínio próprio a partir de hoje. Nós temos que se sentir como o filho do rei, como a filha do rei, vestir do melhor, beber do melhor, comer do melhor, estar nos melhores lugares, mas nada disso pode dominar as nossas vidas. Que o orgulho não venha mais fazer parte, que a nossa língua não venha nos decepcionar nós mesmos, amém?
Mas que hoje vocês aprendam, irmãos. Nós temos que viver o que está escrito aqui. Senão não adianta, irmão, viver. Para viver uma vida de fachada, para viver uma vida só de aparência, não. Porque enquanto eu estou aqui na terra, eu quero desfrutar do melhor de Deus. Eu quero desfrutar do favor de Deus. Mas quando eu partir, eu quero estar também ao lado do meu Deus, estando vivendo o favor do Senhor. Vocês estão entendendo? Então essa palavra que eu deixo para os teus corações aqui. Olha que Deus está nos ensinando aqui. Eu sei que eu resumi do resumo, para nós podermos entender o que Deus está querendo de nós. Deus tem tudo, mas tudo do bom e do melhor para nos dar. Mas nós não podemos deixar isso nos dominar. Então, se alguma coisa está acontecendo, está na hora de você se posicionar. Amém? Se você aceitou Jesus, deixou Ele entrar, morar dentro da tua vida, você precisa aprender a ter domínio próprio. E se você não consegue ter esse domínio próprio, você vai pedir para Deus, para que Ele venha te controlar, te comandar, aleluia, para que você viva o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos estar recebendo o pastor aqui que vai estar ministrando a Santa Ceia, amém? Depois nós vamos estar orando em favor de todos, amém? Glórias a Deus. Vamos fazer uma oração com todos os ouvintes, amém? Quem quer orar comigo, dá glória a Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi lida, foi exortada, Senhor, meu Deus querido, que o Senhor venha, Senhor, mudar vidas, mudar mentes, mudar corações, mudar maneira de viver, Senhor. Temos que viver tudo que está escrito na Tua palavra, viver, Senhor, o favor de Deus para as nossas vidas. Tem tantas coisas, meu Deus, que ainda precisa ser mudado dentro de nós, meu Pai. Oh, Espírito Santo, venha nos ajudar a ter domínio próprio, Senhor, porque eu não quero errar, eu não quero pecar, Senhor, mas eu quero, meu Pai, alegrar o teu coração. É que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, vocês que ficaram comigo até o presente momento, só Deus para recompensar, amém? Vamos bater palmas bem forte para Jesus. Aleluia! Oh, maravilha! Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.